Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é prometida continuação de um vídeo que saiu já há alguns meses. E portanto é um vídeo que eu fui deixando passar, mas como é uma temática um bocadinho pesada, eu acho que vocês também não se importam com esta distância entre o primeiro vídeo e este segundo. Portanto, eu hoje venho-vos falar novamente sobre livros que focam a sua história no luto, no processo de luto. E se o primeiro vídeo era sobre os livros que eu já tinha lido, este é o vídeo em que eu vos vou falar um bocadinho sobre os livros que eu tenho ainda dentro desta temática e que estão cá em casa por ler à espera da vez deles. E portanto, são livros dos quais eu não vos consigo dizer imensas coisas, porque eu basicamente sei aquilo que está na sinopse e aquilo que fez com que eu comprasse, ou que alguém me oferecesse, ou que alguém me recomendasse esses livros. Portanto, eu vou falar um bocadinho sobre cada um deles, não muito, como eu disse, mas pode ser que algum destes livros possa ser o livro que vocês precisam para conseguirem ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente, para conseguir lidar um bocadinho melhor com as vossas perdas pessoais. Como eu digo várias vezes, luto não é necessariamente o perder alguém, muitas vezes é alguma mudança muito drástica na nossa vida e que é feita de forma também ela muito drástica e portanto nós não conseguimos fazer este período de adaptação ao longo do tempo, é algo com que nós temos de lidar de forma assim muito da noite para o dia. Portanto, podemos fazer luto por alguma situação que nós estávamos à espera que acontecesse e que não aconteceu, por algum trabalho que perdemos, uma relação de amizade, por exemplo, coisas em que nós temos de lidar com uma perda de algo que era ou que poderia vir a ser e, portanto, temos de fazer um reajuste na nossa vida, na forma como nos sentimos. A maior parte das coisas que estão aqui é luto por uma perda pessoal, portanto, maioritariamente perda física de alguém, alguém que morreu e deixou esse vazio na nossa vida. No entanto, acho que dá para aplicar a áreas muito mais diversas e, portanto, vou passar a falar sobre cada um deles. Curiosamente, os primeiros livros que eu tenho aqui para mostrar foram todos enviados pela Mafalda, do canal Outra Mafalda, e portanto provem como se vocês estiverem amigos atentos, vão-vos aparecer livros das temáticas que vocês gostam em casa. O primeiro é aqui o Shaking Hands with Death, do Terry Pratchett. Na casa dos 50, Terry Pratchett foi diagnosticado com Alzheimer e, portanto, isto é um livrinho muito pequenino, onde ele vai falar sobre o processo de luto quando sabemos que vamos começar a perder capacidades, vamos começar a perder memória de quem somos, das pessoas que estão à nossa volta. E no fundo também uma apologia da eutanásia, porque nós podemos decidir como vivemos, mas muitas vezes há esta necessidade também de decidir como morremos, portanto, antes de deixarmos de ser quem somos. É um livro muito pequenino, como eu disse, ainda não li, aliás, nada do que está aqui está lido, portanto eu não vou dizer isto para mais nenhum, e eu estou muito curiosa. Por enquanto li poucas coisas do Terry Pratchett, li A Cor da Magia, e li Os Bons Augúrios que ele escreveu com Neil Gaiman e, portanto, estou muito curiosa para ver este pequeno texto em que ele fala sobre como prevê que vai ser os próximos tempos até o momento da sua morte. Depois, Happy Death Club, Essays on Death, Grief and Bereavement Across Cultures. Neste nós temos uma autora que geralmente as coisas que publica são sobre o luto e na realidade ela estava a viajar a fazer recolha, porque ela faz isso de forma académica, e estava a fazer recolha para o seu próximo trabalho quando perdeu uma boa parte da família, ou na realidade aqui diz whole family died, portanto a família inteira morreu, e isso acabou por fazer com que o foco de trabalho dela acabasse por ser muito mais pessoal do que tinha sido até aí. Portanto, aqui a autora vai falar sobre, no fundo, como lidou com essa perda, a forma como isso ser o foco dela de trabalho pode ou não ter ajudado a lidar depois com essa perda. Pelo que eu percebi, está escrito com algum humor e, portanto, há aqui uma tentativa de tornar um bocadinho mais leve algo que é sempre pesado. Perder alguém é sempre pesado. E, portanto, muito curiosa, a Mafalda já me tinha falado desta autora, já me tinha mostrado outros livros da autora, tenho quase certeza que meti livros da autora em wishlist,
No entanto, este provavelmente será o meu primeiro contacto com a escrita dela e com esta temática da perspectiva dela. E ainda da mesma coleção do anterior, tenho aqui On Grief and Studio Ghibli, portanto é a coleção Now Go, é esta coleção pequenina, e a Mafalda de vez em quando encontra assim alguns títulos que me são muito próximos do coração. Aqui vamos ter uma contraposição entre os estúdios Ghibli e luto, portanto a forma como o luto se processa, e neste caso provavelmente será o único livro que está nesta pilha e que não fala de luto especificamente por perda de alguém, mas muitas vezes com a perda da inocência, do amor, do mundo em específico ou da conexão que temos com ele. E portanto este livro vai ser um bocadinho mais alargado na forma como nós perspectivamos luto e vai fazer uma análise da forma como os vários filmes do estúdio Ghibli acabam por abordar estas temáticas da perda. E eu estou muito curiosa. Eu gosto muito do Estúdio Ghibli, em particular de Miyazaki, mas os filmes do Estúdio Ghibli são filmes que eu gosto muito, alguns mais que outros, mas estou muito curiosa para ver esta pequena análise, porque lá está, estes livros são muito pequeninos. Depois tenho aqui um livro que andou desaparecido durante algum tempo, andei à procura para esta pilha, não o encontrava em lado nenhum, já estava a ponderar se o tinha comprado ou não, estava a achar muito estranho que não tivesse. Cheguei a pensar que tivesse ficado enfiado dentro de uma caixa junto com os livros juvenis que estão encaixotados em casa dos meus avós, por causa do tamanho dele, mas afinal não, estava só fora de sítio. E portanto tenho aqui Notas sobre Luto de Chimamanda Ngozi Adichie, autora de Meio Sol Amarelo, americana, mais recente Inventário dos Sonhos, e este é um livro pequenino que a autora escreveu quando perdeu o pai. O pai da Chimamanda morreu no início da pandemia, não tenho certeza se terá sido relacionado ou não, sei apenas que foi durante o confinamento. Eu penso que seria alguma doença que já estava a decorrer há algum tempo e, portanto, acabou por acontecer quando o mundo inteiro estava em confinamento, e, portanto, a autora vai falar aqui sobre o impacto desta perda na vida dela e na vida familiar dela, dos irmãos, da mãe, por aí fora. Eu não sei como é que ainda não li este livro, mas a verdade é que não li e, portanto, há de ser uma leitura bastante pesada, tenho quase certeza, e a Chimamanda é extremamente eficaz a fazer-nos sentir coisas, portanto, eu prevejo que este vai ser assim um bocadinho difícil de engolir. O próximo livro é O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, um livro que na realidade eu comecei a ler, no entanto, falando ainda em pandemia, confinamento e afins, eu comecei a ler este livro quando estava à espera de levar uma das doses da vacina. E ele estava a ser um bocadinho pesado na altura e, portanto, eu parei e ainda não voltei a ele. Estamos a falar para aí de 2021. No entanto, eu hei voltar a ele, é um livro que eu estava a achar muito interessante. Nós aqui acompanhamos uma personagem ao longo da vida dela e vamos apanhando todas as perdas que a personagem vai sofrendo, a grande maioria perdas que lhe são muito próximas. Eu penso que a primeira que aparece aos 8 anos é uma amiga e, portanto, uma criança, e é isso que eu digo que o livro é pesado, e nós vamos ver a forma como esta personagem vai contactando com a morte e a forma como, a partir do momento em que estamos cá, eventualmente iremos para outro sítio, qualquer que ele seja, nem que seja só para baixo de terra, mas estamos cá, vamos desaparecer. E portanto são as várias perdas que esta personagem vai sofrendo ao longo da vida. É um livro que não é muito grande e está escrito, não é bem verso porque não rima, mas é quase no formato de poesia. É um estilo que, pelo que eu percebi, é o da escrita da Aline Bay, e eu espero muito voltar a ele em breve e começar do início e levar até ao fim, mas é um livro que é pesado. Aliás, como a maior parte destes livros serão para muita gente, tendo em conta a temática. O próximo é aqui Life Everlasting, de Bernd Ehrnrich, que é The Animal Way of Death. Portanto, este livro vai fazer um apanhado da forma como o mundo animal vive o luto. Portanto, como é que os outros animais, que não o ser humano, vivem a perda dos que lhe são próximos. Nós temos muito presente na nossa mente a forma como os elefantes processam este luto, até porque é um luto muito sofrido, muito próximo, tem sítios específicos onde deixam os seus mortos, mas a verdade é que no mundo animal
lá está, estamos cá, também vamos. E portanto, como é que os animais vivem essas perdas? Estou muito curiosa com este, já está aqui há alguns anos também. Na realidade ele estava aqui de parte porque faz parte de um vídeo que eu tenho andado a adiar há vários anos. E portanto, eventualmente isso vai acontecer. Eventualmente. Os próximos 2 livros foram prendas que ainda estão aqui à espera do momento delas. O primeiro é aqui The Last Time We Say Goodbye, de Cynthia Hand, um livro que me foi oferecido pela Andreia, a Croma dos Livros, e é um livro que nos vai levar aqui uma personagem a lidar com o luto pela perda do irmão. Uma perda que aparentemente poderia ter sido evitada, ela recebeu uma mensagem e simplesmente não fala sobre isso, portanto ninguém sabe da existência dessa mensagem e de que talvez aquela perda pudesse ter sido evitada. Eu penso que será um livro que vai focar muito nos ses e a verdade é que quando perdemos alguém passam-nos 1000 ses pela cabeça, principalmente se for algum acidente, por exemplo, em que o que é que teria acontecido se eu tivesse telefonado ou tivesse combinado qualquer coisa, que é algo que já me passou pela cabeça relativamente a uma das minhas perdas, e portanto é uma das coisas que pode consumir muito alguém que perdeu outra pessoa, é ficar bloqueado naquilo que poderia ter feito de forma diferente. Portanto, este livro promete ser muito interessante, principalmente porque é um irmão, não é só um amigo, é alguém que é muito próximo e ainda por cima, neste caso, estamos a falar de suicídio. Portanto, algo que por si só já levanta muitas questões das pessoas mais próximas de o que é que poderia ter acontecido se eu estivesse mais atenta, se eu tivesse falado mais, se tivesse perguntado mais. Portanto, certeza que vai ser muito interessante. E mais uma prenda da Mafalda. Tenho aqui o The Book of Lost Things, de John Connolly, um livro que vai ter aqui uma parte também de fantasia, mas nós temos uma criança que perdeu a mãe e que acaba por se refugiar nos livros que a mãe adorava para acabar por se proteger dessa perda. E à medida que o tempo vai passando, começa a haver aqui uma dificuldade em distinguir o que é real do que é fantasioso e acabamos por passar aqui para um outro mundo então dentro do fantástico. Um livro que a Mafalda esteve a ler durante muito tempo, também por uma perda pessoal, mas que já terminou e disse que eu tenho mesmo de ler e portanto ele já devia de estar lido, na realidade ele fazia parte também de outro projeto. Mas é assim, às vezes as coisas saem-nos um bocado do controle. O próximo é aqui Luto, de Eduardo Alfon, um livro em que acaba por também não se perceber bem o que é real e o que não é real. O autor escreve usando-se como personagem, mas pelo que eu percebi fica aqui a dúvida se efetivamente são memórias e se é autobiografia ou não. E portanto, neste caso, o autor vai por si a explorar e a tentar perceber mais sobre a perda que aconteceu não na vida dele, mas na vida do pai, que terá perdido um irmão que tinha 5 anos. Essa criança morreu afogada, é algo da qual não se fala particularmente. Aliás, aqui diz mesmo, ninguém na família falava de Salomão, ninguém pronunciava sequer o seu nome, e portanto o autor vê-se aqui neste livrinho pequenino a tentar perceber mais e conhecer mais sobre esta criança que terá morrido aos 5 anos e que acabou por deixar um luto muito profundo na família, ao ponto em que nem sequer se fala sobre o assunto. Autobiografia? Não sei, pode ser que a leitura me ajude a perceber, ou então não, e talvez isso não seja particularmente importante. Ora, um livro que me foi sugerido para as leituras de livros a ler em 2023, se não me engano, e que estamos em 2025 e ainda não foi lido, tenho aqui A Memória da Árvore, de Tina Valese. Na realidade é uma história em que, tanto quanto sei, não estamos a processar o luto por alguém que morreu, mas sim pelas perdas que se vão verificando. É mais um livro que acaba por abordar a questão da Alzheimer. Nós estamos a ver aqui um avô e um neto e a forma como o neto vai fazendo questões ao avô, e vamos ver aqui a relação entre os dois, tendo em conta que há certas coisas que se começam a degradar a nível de memória e, portanto, penso que será um livro assim bastante impactante também, e mais um que tem potencial para me destruir. O que diz aqui é que as conversas entre avô e neto, com perguntas sem resposta e respostas sem pergunta, constroem um mosaico de cenas por onde avança a relação entre os dois, e a história de um salgueiro chorão será o seu fio condutor. Vamos falar aqui da forma como Alzheimer rouba as pessoas da nossa vida, ainda em vida, e isso é uma perda muito difícil de lidar e de gerir para quem se vê confrontado
com uma situação dessas no seio da família, por exemplo. Portanto, eu sei que foi uma excelente indicação para eu ler e eventualmente eu hei de chegar a ele. Depois um livro que me foi enviado pela Porta Editora, neste caso pela Singular, e que acaba por ser sobre a temática do luto e, portanto, apesar de eu não ter solicitado este livro, a temática está certeira. E esse livro é aqui o Todos os Tons de Blue, de Marie-France Ledger, e eu tenho estado a adiar este livro um bocadinho, porque na realidade também temos aqui um romance. Portanto, nós temos duas personagens que sofreram perdas na sua vida, não está explícito quais foram essas perdas, mas cada um está no seu próprio processo de luto e são duas personagens que se vão apoiar uma na outra para conseguir lidar com essas perdas. Eu estou só com um bocadinho medo que isto acabe por romantizar aqui um bocadinho a questão de o amor é algo que pode curar as perdas e a saúde mental, que é algo que não é bem assim que funciona e, portanto, eu estou com um bocadinho de medo nesse sentido. No entanto, é uma história de ficção, ao contrário de uma boa parte do que está nesta pilha, e, portanto, tem potencial para dar algumas ferramentas às pessoas que a leem para conseguir lidar com as perdas na sua própria vida e, portanto, estou curiosa, mas com um bocadinho de receio de o ler, confesso. O próximo, eu também não sei exatamente qual foi a perda, sei que ela existe. Eu estou aqui, de Nina Lacour, um livro em que a personagem abandona a vida toda que tinha na sua cidade, a única coisa que leva é o telemóvel, a carteira e uma fotografia da mãe, portanto eu vou assumir que a perda será a mãe e, portanto, ela vai mudar de cidade e vai deixar tudo para trás e lidar com aquilo de que no fundo está a fugir. E a verdade é que nós podemos fugir do luto, podemos fugir desses sentimentos e dessas emoções que às vezes são difíceis de lidar, mas ele nunca vai para muito longe se nós tentarmos esconder e simplesmente não pensar nas coisas e, portanto, quero muito ver. É um jovem adulto, tal como o anterior, e eu acho que é muito interessante, principalmente nestas idades em que é muito complicado explicar e se explicarmos aquilo que estamos a sentir e também processar aquilo que estamos a sentir, porque é uma fase da vida em que nós já sentimos tudo com muita intensidade e, portanto, uma perda nessa altura em que nós ainda não temos as ferramentas para lidar com elas e já somos grandes o suficiente para não ser simplesmente algo que desapareceu da nossa vista, alguém que desapareceu da nossa vista, então tem potencial para ajudar muita gente e eu estou muito curiosa com esta história. O próximo foi uma prenda da Bárbara, do canal Delicada como um Elefante, e foi aqui uma questão de morte e de vida de Irving Yalom e Marilyn Yalom, quando a mulher do autor, Irving Yalom, foi diagnosticada com um cancro. Ambos começam a ter algumas conversas relativamente à vida deles, àquilo que fizeram até aqui, a como as coisas se vão processar daqui para a frente. Portanto, é mais um livro que eu acho que acaba por tocar aqui na questão da eutanásia e que vai também falar de outras temáticas, porque estamos a falar de um casal que era bastante unido e que acaba por falar sobre todos os detalhes, no fundo, desta relação, da forma como vai mudar, da forma como a vida de ambos está a mudar agora e como vai mudar ainda mais quando houver aqui uma perda que está iminente. E, portanto, um livro que eu estou muito curiosa, a Bárbara gostou muito de ler e foi precisamente porque o leu e se lembrou de mim que acabou por me oferecer. E o luto é o preço a pagar pela coragem de amar outras pessoas, sem dúvida, e eu não mudava isso, sinceramente. Mais uma prenda da Mafalda. Eu já disse que a Mafalda me oferece muitos livros de temáticas assim, que são a minha onda, e esse livro foi aqui, O Luto é a Coisa com Penas, de Max Porter, um livro onde nós vamos acompanhar um homem que perdeu a mulher, a forma como ele vai lidar com essa perda, a forma como a família, a dinâmica familiar acaba por se alterar, portanto é ele e os dois filhos a lidarem com essa perda e com a forma como esta ausência se faz sentir no dia-a-dia, na vida deles. E, portanto, estou muito curiosa. É mais um livro pequenino. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maior parte dos livros com esta temática não é muito grande. Portanto, para quem quiser mergulhar em alguma coisa desta temática, estes livros podem ser uma boa opção. No entanto, eu estes não vos vou aconselhar ainda porque eu não li nenhum deles e, portanto, não sei como é que as temáticas estão abordadas. Mas servem como sugestão. Ele aqui vai começar a haver um processo então de cura e de passagem de dor para celebração da memória e eu gosto quando os livros fazem isso. Já percebi que isto está feito assim de uma forma um bocadinho diferente. Temos aqui um corvo a visitar a família
e é tudo o que eu sei sobre o assunto, portanto vamos ver depois do ler. O próximo livro é de uma autora portuguesa. Tem aqui uma mulher com cancro, um psicólogo e uma virgem entram num Death Café, de Lara da Rocha Vaz Pato. Este livro foi lançado já de forma póstuma, portanto a autora descobriu que tinha um cancro de pulmão quando tinha 31 anos e este livro foi um compilar de situações que a autora foi vivendo a partir do momento em que teve esse diagnóstico e, portanto, nós vamos vendo aqui a forma como a autora vai falando sobre o assunto, a forma como vai lidando com o assunto, como partilha isso com a família e com os amigos, tanto quanto sei está feito também com algum toque de humor, porque às vezes é a única forma de nós conseguirmos seguir a pouca vida que ainda resta, é tentar encontrar algo do qual nos rimos, e eu sei que a maior parte das pessoas que leu este livro gostou muito, portanto eu estou muito curiosa com ele, e lá está, uma autora portuguesa, autobiográfico, muito curiosa. O próximo, Amor e Perda, de Amy Bloom, um livro, mais uma vez, vai falar aqui na questão da eutanásia, mas neste caso não só como algo que está em cima da mesa ou que se gostaria de ter em cima da mesa, mas algo que efetivamente vai ser cumprido, tanto quanto sei aqui exatamente, a autora e o marido dirigiram-se à Dignitas, que é uma organização que tem a sede na Suíça e que oferece essa possibilidade, e portanto nós estamos a falar aqui novamente de Alzheimer. O marido da autora começou a sofrer de Alzheimer e esta foi a conclusão a que chegaram os dois, que seria mais benéfica para ambos. Eu estou muito curiosa, até porque de certeza que é um livro que vai acabar por falar um bocadinho mais na Dignitas, que é algo que eu já vi mencionado, por exemplo, no livro Viver Depois de Ti, da Jojo Moyes. No entanto, estamos a falar aqui de uma não-ficção e isso faz com que eu esteja muito curiosa com a forma como estas duas pessoas acabaram por perceber que esse seria o melhor caminho para si. E eu estou a dizer isto porque isto não é o melhor caminho para toda a gente, mas acho que é algo que deve existir a possibilidade de, caso alguém queira. O próximo é de autoras das quais eu já li um livro e gostei muito. É aqui o Todo Este Tempo, que são as mesmas autoras da Distância Entre Nós, ou 5 Feet Apart, e portanto Mickey Daughtry e Rachel Lippincott. Estamos a falar aqui de um casal de adolescentes que se separa na altura do baile de finalistas, tem um acidente mais ou menos na altura em que terminam esta relação. Uma das personagens morre, a outra sobrevive com algumas lesões a nível cerebral e acaba por surgir aqui depois uma terceira personagem que também está a lidar com o seu próprio luto. E portanto estamos aqui a ver dois adolescentes a lidarem com o luto. A outra personagem que surge aqui, que será a Marley, eu não tenho certeza que tipo de perda foi esta, mas acha que foi culpa sua e portanto eu estou muito curiosa. Eu gostei muito do 5 Feet Apart, portanto a distância entre nós, e se as autoras conseguirem criar uma história com o mesmo tipo de carga emocional e ao mesmo tempo de delicadeza na forma como tratam esta temática, então eu acho que tem todo o potencial para ser um livro muito bom. O próximo livro é de Stephen King. Tenho aqui a história de Lizzie, que a Mafalda também não me deu. Este livro na realidade foi-me enviado pela Bertrand. Não me deu, mas diz que acha que eu vou gostar. É uma das histórias preferidas do King, aparentemente, e é a história que nos vai fazer acompanhar aqui a Lizzie, que 2 anos depois do marido morrer, vai ver-se a braços com o limpar e resolver todas as coisas que estavam lá em casa, ver tudo que eram manuscritos. O marido era um autor e, portanto, ela vai estar a ver toda a papelada que ficou para trás. E enquanto vamos vendo esta personagem a processar o seu próprio luto, vamos ver também que vai começar a ser ameaçada para entregar estes manuscritos e estes papéis todos que tinham lá por casa a alguém. E ela vai decidir que não quer fazer isso. E isso vai levar aqui então a perseguição, thriller, possivelmente terror psicológico para a personagem, e eu estou muito curiosa porque se é um dos favoritos do King, se a Mafalda diz que eu vou gostar, então a probabilidade é que eu goste
mesmo muito. O próximo livro veio comigo da Feira do Livro do ano passado, é aqui o Na Minha Morte, de William Faulkner. Eu ainda não li William Faulkner, no entanto, tendo em conta a sinopse deste livro, também começo a ver aqui um padrão relativamente ao que sei sobre os livros do autor, que na realidade é só este, O Sonho e a Fúria, que é, o autor escreve as histórias com apoio na perspectiva de várias personagens. Sonho e Fúria, tanto quanto sei, está escrito na perspectiva de mais do que uma personagem, este aqui está escrito na perspectiva de 15 narradores que vão alternando. E portanto, nós temos aqui a história de uma mulher que, quando morre, pede para o seu corpo ser enterrado num sítio específico. E portanto, para conseguirem cumprir o desejo, o último desejo desta mulher, a família, marido, filhos, por aí fora, vai ter de fazer aqui algumas concessões e dar-se alguns trabalhos para que isso possa acontecer. E portanto, uma viagem que demora 9 dias para fazer 60 km. Estou muito curiosa, também é um livro pequenino e vai ser assim que eu me vou estrear com William Faulkner, quase certeza, porque eu devo começar por este e não pelo Sonho e a Fúria. Um livro que na realidade eu já tive cá em casa em inglês e quando percebi que ia ser traduzido acabei por me desfazer desse para comprar este em português. Tenho aqui o Como Ser Amiga da Escuridão, How to Make Friends with the Dark, que na realidade eu também tinha nesta capa e não era a capa que eu gostava, portanto foi muito fácil desfazer-me dele para ficar com este. Neste livro nós estamos a acompanhar uma personagem que perdeu a mãe e se este livro tiver, mais uma vez, a carga emocional que esta autora põe nos livros, eu já li o Rapariga em Pedaços e deixem-me que vos diga, eu começo a ficar com um bocadinho medo dos livros da autora, apesar de ainda só ter lido um, porque são livros escritos de forma muito íntima da personagem, em que nós estamos a ouvir os próprios pensamentos da personagem. Se este estiver escrito dessa forma, então vai ser um livro um pouco difícil de digerir, porque vai ser um livro que nos vai levar aqui por um percurso muito atribulado pelas emoções da personagem. E portanto estou muito curiosa, na realidade, porque são livros muito pesados, mas a autora escreve muito bem e tem tendência a escrever sempre por temas pesados, portanto Rapariga em Pedaços, automutilação, neste caso luto, e tem pelo menos mais um livro sobre abuso de álcool. Penso que será mesmo só álcool, não substâncias. Se for tão bom como o outro, vai-me destruir, mas também vai ser um dos melhores do ano. E os últimos livros que eu tenho para mostrar são todos de banda desenhada. O primeiro é um livro que eu já deveria ter lido e estou a adiar e eu não sei bem porquê. E esse livro é Lydie, um livro onde eu sei que há uma perda de um bebê e eu não sei se é uma perda gestacional, se é uma perda de uma criança ainda muito pequena, não tenho certeza, mas sei que isso vai ser abordado aqui e portanto eu sei que tenho de ler isto no momento em que esteja muito bem de espírito, porque senão tem todo o potencial para me destruir. Zidrou e Jordi Lafavre vão-nos levar aqui pelo processo de luto e pela união de uma comunidade para ajudar esta mãe. Depois, Le Dernier Quoi, de Nicolas Delestre, que é um livro que nos vai levar a uma espécie de limbo, um hotel onde as pessoas vão parar depois de morrer e antes de passarem para um próximo plano espiritual, o que quer que seja, e portanto nós vamos ver aqui as personagens a lidarem com a própria perda da sua vida, a lidar com esta morte, com a sua própria morte, antes de conseguirem passar para outro lugar. E portanto, estou muito curiosa, é um livro do qual eu não tinha ouvido falar até a minha tia ter dito, olha, encontrei este livro, eu acho que tu vais gostar, comprei para ti. E portanto, eu estou muito curiosa, esta capa é linda, gosto imenso das ilustrações, a temática também é super interessante, até porque nós geralmente lidamos com a perda de quem fica, não de quem parte, apesar de essa ser também a temática do Under the Whispering Door, do T.J. Klune, portanto, lidar com a nossa própria morte, com aquilo que nós já não vamos construir, com aquilo que já não vai acontecer, as pessoas com as quais já não vamos estar e que nós não pensamos porque já está, já foi. Quem lida com a perda somos nós que cá ficamos. Portanto, é curioso ver isto de outra perspectiva. E portanto, estes são os livros que eu ainda tenho cá em casa por ler sobre luto, a grande maioria sobre luto de perda de alguém, um ou outro que acaba por falar sobre a perda de alguém que ainda está vivo, mas são livros que eu acho que vão acrescentar muito, muitos deles são não ficção e eu acho que são livros maioritariamente e acima de tudo que fazem com que nós tenhamos perspectivas diferentes sobre o que uma perda
acaba por nos causar ou como lidar com ela. Porque nós não conseguimos preparar-nos para perder ninguém, por muito que nós achemos que estamos preparados, não estamos. No entanto, há certas coisas que nós podemos tentar olhar de forma diferente e tentar perceber que as memórias não vão a lado nenhum, não vamos conseguir fazer mais, mas o lugar no nosso coração vai ficar sempre acoplado àquela pessoa. E portanto isso não vai desaparecer, a dor não desaparece, a dor vai simplesmente transformando-se numa coisa diferente e portanto nós aprendemos a lidar com essa ausência, mas não é algo que simplesmente desapareça. Eu espero que algum destes livros vos tenha saltado à vista. Se for uma temática sobre a qual vocês não costumam ler, espero que deem uma oportunidade. Há livros muito bons sobre a temática, há livros que nos trazem perspectivas, há livros que nos trazem conhecimento e há livros que simplesmente nos trazem conforto. E eu acho que há aqui muito potencial para qualquer uma destas três situações que nós podemos tirar destes livros. Portanto, digam-me nos comentários se é uma temática sobre a qual vocês costumam ler, se há aqui algum livro que vocês achem que talvez gostassem de ler ou que talvez precisassem de ler, mesmo que não o venham a fazer. Por hoje vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desta segunda parte de livros sobre luto. Adeus e até à próxima. Tchau!